Bom dia, hoje eu quero deixar uma reflexão muito profunda que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu me arrumava para ir para a consagração aqui perto de casa. Hoje é terça-feira, então tem ciclo de oração aqui nessa região onde eu moro. E enquanto eu me arrumava, eu estava ouvindo um louvor que falava sobre o filho pródigo e trazia uma reflexão de que o Senhor não contou 3 parábolas, mas era uma parábola dividida em 3. Falando sobre o filho pródigo, sobre a dracma. E eu quero nessa manhã falar para vocês que quando o filho pródigo ele caiu em si, é assim que diz na palavra, né? Que ele caiu em si e pensou que na casa do pai dele ele era tratado muito bem, e até mesmo os jornaleiros, os empregados, nada faltava para eles, nada faltava. E mesmo ele sendo um jovem, mesmo ele sendo soberbo, arrogante, com dinheiro, uma hora tudo faltou. Faltou o dinheiro, faltaram os que diziam amigos, faltou a misericórdia também das pessoas, porque nem mesmo as alfarrobas dos porcos ele podia comer. Então foi um tempo em que todos os caminhos ficaram fechados para ele, e ele meditou que na casa do pai dele ele era tratado com amor, ele era tratado com carinho, ele era tratado com compreensão, ele era tratado ali com tudo que o pai dele tinha dispôs para ele. E quando ele cai em si, ele se arrepende. Ele se arrepende e ele pede a Deus uma oportunidade de restauração para a vida dele. Ele fala: eu pequei contra o céu e perante ti, Pai. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Faz-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus empregados, e me recebe, mesmo que seja pelas portas dos fundos. E eu conheço tanto o lado do filho pródigo, quanto o lado do pai pródigo. O pai pródigo, ele tinha sobra de amor. E mesmo ele sendo ali desprezado pelo filho, mesmo sendo ele ali traído pelo filho, mesmo sendo ele ali escanteado pelo filho, porque quando o filho pediu a herança, foi uma forma de apressar, né, a morte desse pai. Então, em outras palavras, às vezes acontece de quem a gente mais ama ser ingrato para nós, né? E isso é muito difícil. Um dia eu estive na posição do filho pródigo e fui ingrato aos meus pais. Hoje eu estou na posição da mãe pródiga, colhendo a ingratidão. E eu quero refletir neste dia, bendito é o nome do Senhor, que quando nós voltamos ao nosso juízo, quando as escamas caem dos olhos e nós vemos o que nós fizemos, né? Com perdão da palavra, a burrada que nós fizemos, e que para nós já não há mais conserto, não para a burrada que fizemos, porque as consequências vêm. E eu, quando falo do meu testemunho, e eu gosto muito de pregar sobre desobediência, porque foi o que eu vivi. E são os frutos que eu colho até hoje. Até hoje. Mesmo fazendo mais de 20 anos, eu colho até hoje. Então, é uma reflexão para você que pensa, jovem, ou quem sabe um pai ou uma mãe, que está querendo tomar uma atitude que acha que é certa, e que, na verdade, não está em conformidade com a palavra de Deus, e você sabe no teu coração que ela não é correta, que você está tomando isso por um impulso emocional. Por um impulso ou de vingança, por um impulso de revolta, por um impulso de vazio na alma, por uma falta de direção na mente, no coração. Então você está tomando uma decisão por um impulso. Eu quero dizer para você nessa manhã o quanto você vai chorar, quanto você vai se arrepender. E haverão momentos em que as lágrimas não irão resolver a sua dor. Mas eu posso dizer para você que
o seu arrependimento sincero vai te restaurar a sua vida. Você vai continuar colhendo frutos da sua rebeldia. Você vai continuar colhendo frutos da sua decisão errada, equivocada, apressada. Mas Deus, ele é aquele que restaura todas as coisas. Então, nessa manhã, eu quero dizer assim que o Senhor é o Deus de restauração. Nada está perdido na nossa vida. Nada está perdido na nossa vida. E para Deus todas as coisas são possíveis. De restaurar o meu e o seu caminho. E eu creio que o que eu vivo hoje, aquilo que me fere a alma, que é consequência do que lá atrás eu plantei, também me faz ser alguém melhor, porque me faz refletir. Me faz ser alguém melhor porque me faz, aleluia, pensar no erro que eu cometi, que eu jamais faria de novo. Então foi bom, porque hoje eu sou uma porta-voz da verdade. Entenda, não que em mim esteja a verdade, no sentido de que eu sou a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas se a verdade, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo estão em mim, então eu posso dizer que a verdade também está em mim. E eu posso dizer que o arrependimento chega, que a dor chega, e que a perda desse tempo não volta mais. Assim, o tempo que você perdeu está perdido, né? O tempo que você perdeu está perdido, não tem como mais você recuperar. Pode ser que agora isso não faça sentido para você. Pode ser que essa palavra hoje não faça sentido para você que está vivendo uma rebeldia, que você sabe que é rebeldia, que você quis dar o seu jeito para resolver um problema, que você não quis esperar o tempo de Deus, você não quis renunciar, né? Você não quis obedecer, você não quis perdoar. Não teve força para fazer o que era certo. Mas você conseguiu fazer o que você conseguiu fazer. Mas aí que tá, foi você que conseguiu fazer. E é totalmente quando Deus faz, porque quando Deus faz não machuca. Quando Deus faz não gera crise. Quando Deus faz não gera dor. Quando Deus faz não gera medo, não gera incerteza, não gera preocupação. Não gera arrependimento. Quando Deus faz, está feito, está bem feito. Está feito maravilhosamente bem feito. Mas quando a gente faz é incompleto. Fica faltando alguma coisa, a gente está em dívida. Quando a gente faz, fica faltando alguma coisa. A gente sente um vazio que não sai. E quando Deus faz, o vazio vai embora. O medo vai embora. A incerteza vai embora. A dúvida vai embora. Quando Deus faz, fica bem feito. Então, hoje eu colho não mais dúvidas e incertezas na minha mente acerca da minha vida, mas sobre o que eu plantei lá atrás. Então, se você quiser ouvir um conselho no dia de hoje, não faça o que Deus não mandou você fazer, porque vai ser um prejuízo para a sua vida, para toda a sua vida. E mesmo que você mude de cidade, mesmo que você mude de emprego, mesmo que você mude de amigos, mesmo que você mude até da pessoa com quem você vive, você vai continuar colhendo os frutos da rebeldia, da desobediência, porque eles estão dentro de você. Aí você em Cristo acha, sabe o que no meio dessa dor? Você acha paz. Sabe o que você acha no meio da traição? Você acha paz. Sabe o que você acha no meio do abandono? Você acha paz. Sabe o que você acha no meio da rejeição? Você acha paz. E o Senhor fala que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então haverá um tempo que quem te magoou, te feriu,
vai te pedir perdão, mas não pelo fato de, vai ter que me pedir perdão, ou vai ter que te pedir perdão. Não é isso. Mas é quando entrar a restauração, a libertação, a paz, o amor, a união. Oh, Espírito da verdade. Todas as coisas melhores na nossa vida acontecem pela união. E eu tenho muita pena dos pais que rejeitam seus filhos, que desprezam seus filhos, que amaldiçoam seus filhos. Sinto muita pena. E sinto muita pena dos filhos que odeiam seus pais, que rejeitam seus pais, que desprezam seus pais, que não perdoam seus pais. Eu sinto muita pena. Porque no dia que entrar o arrependimento, você vai ver quanto tempo você perdeu. Tempo que não vai voltar nunca mais. E você vai chegar nesse dia, quando você descobrir que você estava errado, que o que você perdeu lá atrás não volta mais. Então você vai querer aproveitar cada dia como se fosse o último. E que você tenha essa oportunidade. Que Deus te conceda, para mim e para você, a oportunidade de viver em amor, em compreensão, sem ficar culpando, sem ficar acusando, sem ficar apontando os erros que passaram. Porque você vai descobrir que você também errou. E que você também teve dívidas. E que você também teve que voltar lá atrás, no lugar da sua vida onde você caiu, e pedir perdão para Deus. E pedir perdão para quem você feriu. E coisa boa é você se reconciliar com o Senhor e com as pessoas do seu caminho. Porque aí você encontra paz na sua alma, que o mundo não pode dar. Que o remédio não pode dar. Que o shopping não pode dar. Que nada pode te dar. Mas que o Senhor sempre vai te dar. Porque Ele sempre vai estar aí com você. Para te guiar. Para te guardar. Para te remir. Para te limpar. Para te libertar. E para te usar. Para falar para outros. Que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é andar pelo caminho da obediência. Ele vai doer na hora, mas vai dar frutos de paz depois. O da rebeldia dói na hora, e dói depois, e dói para sempre. Então, o que vale mais a pena? Que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando você receber esse vídeo, você possa meditar o que vale a pena. Deus quer te dar uma vida plena de paz e de alegria e de esperança, porque Ele é fiel. E novamente eu quero dizer o versículo que diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não temas, Deus é contigo. Em nome de Jesus. Amém.